Sua vida financeira tá bagunçada? Você sente que às vezes a desorganização e o caos é tanto que você não sabe nem por onde começar a organizar? Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o ciclo da desorganização financeira. Não para você entender como é que desorganiza, mas entendendo por que é que você está nessa situação, vai justamente te trazer algumas luzes sobre o que fazer para mudar isso. Bom, antes de mais nada, é importante a gente falar uma coisa aqui que é fundamental. Falar de dinheiro, olhar para o dinheiro, cuidar do dinheiro ainda é um assunto que gera muito desconforto, principalmente entre as mulheres. E eu tô falando isso porque é lógico, né? Vivemos uma sociedade hoje ainda estruturalmente machista, ainda estruturalmente patriarcal, e é lógico que por um monte de questões aí de gênero, inclusive, nós mulheres sofremos o impacto de muitas crenças negativas com relação ao dinheiro. Agora, não é só isso, né? Muitas de nós crescemos também em lares que sofriam com problemas financeiros, que tiveram um histórico financeiro não tão saudável, ou mesmo que não tenham tido problemas financeiros, não tenham percebido problemas financeiros na família, nós, como quando crianças, assimilamos algumas situações que aconteciam e acabamos absorvendo algumas coisas, alguns acontecimentos mesmo do nosso passado, da forma como a gente conseguia, usando as ferramentas que a gente tinha no momento. E isso muitas vezes gerou na gente aqui algumas memórias negativas, algumas crenças que partem dessas memórias e que estão nesse momento limitando o nosso desenvolvimento financeiro. A gente vai falar bastante sobre isso por aqui ainda, mas eu quero te explicar então, começar te falando que se você está hoje numa situação bagunçada, você não é a única e não é culpa sua. É importante sim você assumir a responsabilidade e decidir mudar essa situação. Assumir o protagonismo da sua vida e tentar entender o que é que você pode fazer para melhorar. Mas não carrega com você uma culpa desnecessária, mais um peso e mais uma carga negativa com relação ao dinheiro, porque esse assunto por si só já é um assunto delicado, já é um assunto que desperta desconforto e dor ainda em muita gente, então a gente não precisa de mais coisa negativa na nossa bagagem, tá bom? O que é que acontece então? O ciclo é mais ou menos o seguinte: começa com cuidar do dinheiro é chato, ou é muito difícil, eu não aprendi a cuidar do dinheiro, ou eu não sei como é que eu faço isso, eu não sei me organizar. Ou então, nossa, para mim ainda gera muito desconforto, ainda é muito dolorido. Por conta disso, fica mais fácil, ao invés de você olhar para isso, cuidar desse assunto, cuidar das suas contas, você viver o seu mês a mês. E aí você vai vivendo esse mês a mês do jeito que dá, sem controle nenhum, sem organização nenhuma, porque afinal de contas, cada vez que você para olhar teu saldo, você sente desconforto. Cada vez que você para fazer uma planilha, você não sabe nem por onde começar a organizar aquela bagunça. E aí, é lógico, fica mais fácil, mais fluido se você simplesmente for deixando o dinheiro acontecer na sua vida. Então, o dinheiro entra, você paga suas contas, aí chega no fim do mês não tem dinheiro e aquela coisa de sempre. Mas aí, o que acontece é que muitas vezes, pelo fato da gente não ter controle nenhum, pelo fato da gente não ter organização nenhuma, a gente também acaba fazendo compras sem planejamento. E aqui cabe um parênteses importante. Planejamento é fundamental para ajudar a gente a se manter organizado no dia a dia. É o planejamento que faz a gente entender quais são os passos que a gente deve dar, quais são as decisões que a gente deve tomar, qual o caminho que a gente deve seguir. E quando a gente não tem um planejamento, porque não adianta planejar sem antes organizar a bagunça, a gente simplesmente vai vivendo no mês a mês e acaba, lógico, fazendo compras por impulso, comprando coisas que muitas vezes a gente não queria, não precisava e nem podia, porque a gente só vai perceber que aquilo virou uma bagunça quando essa bagunça financeira começar a pesar negativamente na nossa vida. E aí o que acontece? Faz essas compras, gasta o dinheiro que não tem, acaba fazendo parcela, muitas vezes se endivida no cartão de crédito, no cheque especial. E aí eu tô falando se endividar porque realmente, né, quando você tá usando o seu cartão de crédito e não consegue depois pagar a fatura, ou quando você tá acessando aquele valor do cheque especial
Que você pode até achar que é um privilégio ter aquilo disponível para você todo mês, mas na verdade esse é um empréstimo dos mais caros que tem, você está sim fazendo um empréstimo. E se você fez um empréstimo, você tem uma dívida. E aí você entra justamente nessa bola de neve, da qual é muito mais difícil de sair do que evitar de entrar, tá? Então isso é uma coisa importante. Uma vez que a gente está no meio da bagunça, fica assim mais difícil de sair desse caos todo, dessa bola de neve. Justamente porque começam a incidir juros sobre juros, esses empréstimos são caros, esse tipo, né, de recurso que você usa, que está lá fácil, disponível para você, que é usar o cartão além do limite, ou, aliás, que é usar o cartão e não conseguir pagar, que é o cheque especial, e aí você usa todo ele, de repente, a hora que seu dinheiro entra, tem que cobrir aquele cheque especial e já acabou o dinheiro do próximo mês de novo, e aí você entra nesse ciclo de endividamento. Aqui, mais uma coisa acontece. Pode até ser que você não chegue no ponto das dívidas, mas você acaba vivendo sem conseguir realizar aquilo que você queria de verdade. Então, quantas vezes você já não olhou para a vida das outras pessoas e pensou, caramba, eu queria fazer essa viagem também, eu queria poder viajar, eu queria poder comprar isso para minha família, eu queria poder trocar meu carro, e você não consegue fazer isso justamente porque está nesse ciclo de desorganização. E aqui é muito importante a gente entender que esse processo que vai acontecendo é um processo que muitas vezes a gente não se dá conta e que a gente vai perceber que ele aconteceu a hora que chega lá no fim do mês e a bagunça já está feita. Ou muitas vezes a hora que já passaram vários meses nessa bagunça. Lógico, imagina você com um cartão que não consegue pagar, usando todo mês cheque especial sem conseguir sair desse padrão de todos os meses acessar o cheque especial. E aí, aquilo que eu te falei, né? Usa o cheque especial, o seu dinheiro entra, cobre o cheque especial e já acabou o dinheiro de novo. Então daí você vai pegar o cartão, vai usar o cartão, porque não tem dinheiro naquele mês nem para pagar as próprias contas, e aí começa essa bagunça que vai só crescendo e aumentando, porque fica mais difícil de sair disso do que é difícil de evitar entrar nisso. E aí, a hora que você tá no meio disso tudo, começam a acontecer várias questões. Você pode sofrer de ansiedade, a preocupação pode começar a afetar a tua qualidade de sono. Muitas e muitas vezes a gente sente vergonha da situação em que está. Então, mesmo que ninguém saiba da nossa situação, a gente acaba sentindo vergonha disso. E é difícil até de pedir ajuda. Não consegue pedir ajuda para o companheiro, porque de repente o assunto é tabu dentro de casa, não consegue pedir ajuda para a família, acaba recorrendo ao banco, faz um empréstimo para cobrir essa situação e aí não consegue pagar o empréstimo. E aí essa bola de neve aumenta, porque você vai precisar de outro empréstimo para pagar o empréstimo que você pegou para pagar o empréstimo do cartão e do cheque especial. E esse ciclo não tem fim. Quer dizer, tem. Se a gente tomar cuidado para não cair nele e se a gente estiver nele, mas tomar consciência do que está acontecendo, a gente consegue sim sair disso. É difícil, é trabalhoso, mas é também libertador. Porque eu tenho certeza que você já percebeu que essas questões financeiras, elas não vão só impactar a sua conta bancária. Elas não estão só impactando o que é que você vai fazer com o dinheiro da sua família. Elas impactam muito o nosso bem-estar, o nosso nível de energia, a nossa autoestima, o quanto a gente trabalha com disposição, impacta muito também na qualidade dos relacionamentos dentro da nossa própria família. Fala sério, quantas vezes você não perde a cabeça porque você tá com esse peso, carregando esse peso nas suas costas, e aí você perde a cabeça com os filhos muito mais facilmente, você não consegue nem conversar com o marido, começa a se sentir muito mal e isso vai afetando a tua saúde como um todo e a tua vida como um todo também. Então é por isso que é tão importante a gente olhar sim para essa questão do dinheiro. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é muito mais difícil a gente viver uma vida de problemas financeiros do que resolver encarar de vez o que está acontecendo e cuidar disso de uma vez por todas. E aí, é importante você entender que quanto mais você tá nesse processo de tá insatisfeita com a tua situação, tá se sentindo péssima, não saber mais o que fazer, ter vergonha dessa situação, sua autoestima tá baixa, mais difícil vai ficar para você encarar
a situação financeira. E aí é por isso que você volta lá para a primeira etapa do ciclo. Não cuido do dinheiro porque é chato, porque é difícil, porque é doloroso, porque eu não consigo encarar essa situação. E aí continua vivendo mês a mês sem organizar, acaba comprando sem planejamento, acaba precisando de empréstimos aí para cobrir o buraco todo. E o ciclo vai sempre se retroalimentando. Como é que a gente faz então para sair disso? Primeira coisa é entender que cuidar do dinheiro não precisa ser chato. Pode sim doer no primeiro momento, mas a gente vai olhar para isso e a partir disso conseguir liberar um monte de coisa que vai fazer você ter depois uma vida muito mais tranquila. A organização financeira, ela não te proporciona só dinheiro, ela te proporciona melhor autoestima, mais empoderamento, liberdade, tranquilidade, melhor qualidade de sono, melhor qualidade nos relacionamentos, ela vai impactar a sua vida como um todo. Inclusive, tem muitas clientes que, depois de passarem pelo processo, começaram a trabalhar com muito mais energia, com muito mais felicidade e, lógico, isso vai refletir também de volta. Aí acaba recebendo um aumento, ou se tem um empreendimento as coisas começam a fluir melhor, que a gente muda a nossa vibração. A gente para de passar o dia gastando energia, focando nos problemas financeiros e a gente passa a levar a vida com muito mais leveza, com muito mais alegria, realmente vendo o reflexo daquele seu trabalho. Então, é muito difícil a gente trabalhar todo mês e saber que o dinheiro vai entrar e não vai ser capaz nem de cobrir aquele rombo que a gente tem. É difícil a gente saber muitas vezes que até é bem remunerada, mas o dinheiro entra para simplesmente pagar a dívida e você nunca consegue realizar aquilo que você quer. Isso vai consumindo a gente aos pouquinhos. Agora, quando a gente organiza essa situação, e sim, pode ser que num primeiro momento leve tempo, pode ser que num primeiro momento seja chato, difícil e doloroso, depois disso, você passa a viver com tanta leveza e entender que o seu dinheiro está entrando para realmente servir você, servir a sua família, te fazer coisas boas, te proporcionar momentos felizes, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Aí muda totalmente a tua forma de enxergar, inclusive, o seu trabalho. Você entende, então, o impacto importante e, assim, o quanto a vida financeira realmente está interligada com tudo na nossa vida? E o quanto é fundamental a gente olhar para isso? Agora, se você estiver pensando, mas eu não consigo, eu já tentei, é muito chato, eu já tentei, eu realmente não consigo porque é muito difícil, ou então eu já tentei, é realmente muito doloroso para mim. Eu acabo acessando umas memórias do passado que são muito tristes, acaba vindo um monte de crença à tona, eu não consigo lidar com esse sentimento. Eu tenho uma coisa para te falar. Primeiro, que chato não precisa ser e nem difícil. A gente pode encontrar uma forma simples, e eu já vou te dar aqui algumas delas, para cuidar do dinheiro sem que seja necessariamente algo que fique fora do seu alcance. Você pode trazer isso para a tua realidade de um jeito muito simples. Você vai perceber aqui que cuidar do dinheiro não é ficar fazendo 1 milhão de contas e 1 milhão de planilhas, tá? Segundo, se estiver doendo, se for doloroso para você, queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Como é que você se sente todos os meses olhando para a tua conta? Como é que você se sente todos os meses lembrando, cada vez que vem à tona, essa situação em que você está de desorganização, de dívida, de problemas financeiros, de preocupação? Estou te perguntando isso porque muito provavelmente isso também dói. E aí, nós estamos falando de uma dor constante, aquela dor e aquele peso que vivem com você. E que é muito diferente de repente você olhar para uma questão e investigar a fundo, que sim, vai doer, mas uma vez que você cuidar daquilo, vai parar de doer, vai te liberar. É uma questão que vai se dissolver e vai deixar de ter o peso que tem na sua vida. Então, cada vez que na tua cabeça vier, mas é chato, mas é difícil, mas é doloroso, desconstrói isso. Pensa, não, é muito mais chato, muito mais difícil e muito mais doloroso viver com esse monte de problema. É muito mais difícil ver o meu casamento aqui quase acabando por conta das brigas com relação ao dinheiro. É muito mais difícil e doloroso para mim viver falando não para os meus filhos, perder a cabeça com eles, ir para o trabalho todos os dias odiando o meu trabalho, porque no fim das contas não adianta nada receber esse dinheiro, minha situação nunca se resolve. Tenta desconstruir isso dentro de você. Uma terceira coisa aqui que eu quero te falar e que é muito importante. Eu gosto sempre de falar isso. Se você fica pensando que você não é capaz de arrumar essa bagunça, que é muito difícil para você,
lembra que você é mãe. E eu acho que ser mãe é o trabalho mais desafiador da face da Terra. É lógico que tem muita coisa boa, é muito maravilhoso, mas em contrapartida dá muito trabalho, é muito desafiador, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se coloca pressão, a gente está o tempo todo querendo fazer o nosso melhor, se desdobrando, se doando. Tem coisa mais difícil, mais desafiadora do que isso? Então, se você dá conta de ser mãe, você dá conta de arrumar isso financeiro, combinado? Então, a gente vai olhar para isso. Agora, importante, lembra que eu falei para você que não precisa ser chato? Não precisa ser difícil? Quando eu falo para você de cuidar da vida financeira, estou falando de você encontrar a melhor forma de fazer isso. Se você, por exemplo, é uma pessoa que vive aí com o celular na mão e que para você é muito fácil mexer no celular, você tem essa tranquilidade para mexer na tecnologia, você gosta das coisas super organizadas, tem um monte de aplicativo que você pode linkar com o teu banco ou com o teu cartão de crédito. E aí, o aplicativo vai preenchendo tudo para você lá no mês a mês. É só você manter aquilo sob controle. Se você não é muito do celular, eu vou dizer para você que eu não sou, eu já não gosto muito de aplicativo. De repente, você pode usar uma planilha financeira muito simples, muito fácil, que você mesma pode criar. Não precisa ser nada super elaborado, você não precisa saber fórmulas de Excel para montar uma planilha. Você precisa, na verdade, de um descritivo, que não precisa nem ser no Excel, mas que você pode, de repente, fazer no computador, onde você vai anotar ali seus gastos por categoria. Importante lembrar aqui que quando você olhar para os seus gastos de cartão de crédito, nunca coloca cartão de crédito como uma categoria de gasto. Cartão de crédito é uma forma de pagamento. O que é categoria de gasto é o que você gastou lá dentro do cartão. Então, pega a sua fatura, esmiuça ela inteirinha, começa a olhar para isso e entender para onde está indo o seu dinheiro. Simplesmente fazer essa análise, ter esse entendimento e essa visão da tua vida financeira já é cuidar do dinheiro, muito mais do que você está fazendo hoje. Então não precisa de nada muito elaborado. Agora, Lúcia, eu detesto o celular, eu também não sou muito boa com planilha. Não tem problema, pega um caderninho e anota no caderninho. Pega uma folha sulfite e faz na folha sulfite. Eu sempre conto essa história de que quando eu era pequena, meus pais são bancários, a minha mãe trabalhava no banco, mas ela chegava em casa e eu lembro de passar as noites olhando ela punha os papéis dela todos em cima da mesa. Na época não tinha computador, não tinha celular e ela fazia tudo manualmente. Ela usava muito talão de cheque também. Então eu lembro que ela pegava uma folha de papel e ela ia anotando cada canhotinho do cheque, ia passando lá naquela folha de papel, anotando para onde foi, quanto gastou. No final ela fazia as contas e ela via se estava condizente com aquele saldo, aquele extratinho amarelo que ela tirava no caixa eletrônico do banco, se estava batendo as contas. Simples assim. Simplesmente fazendo isso, ela mantinha sob controle. Quando ela dava cheque, de repente, pré-datado, ela já jogava para o mês seguinte. E eu lembro que eu achava o máximo, porque para mim parecia que ela estava montando um quebra-cabeça. Vou ser bem sincera para você, eu mesma não gosto de planilha de Excel, eu mesma não gosto de aplicativo. Para mim, colocar no papel, escrevendo a lápis, eu gosto muito de fazer a lápis também, para mim isso é muito simbólico. Toda vez que eu vou fazendo isso, faz muito sentido, eu vou absorvendo aquilo, eu vou entendendo o que é que eu gastei. E eu entendo também que eu estou assumindo a minha posição de protagonista dentro da minha vida. Eu não estou mais entregando o controle da minha vida para o meu saldo bancário. Eu não estou mais dependendo de ver se eu vou ter dinheiro ou não para tomar minhas decisões. Sou eu que estou assumindo o controle. E quando eu decido fazer isso, eu estou me empoderando. Eu estou assumindo o controle não só da vida financeira, mas da minha vida toda. É por isso que eu falei para você que você vai começar a sentir um reflexo positivo disso na sua autoestima, no quanto você está mais feliz dentro de casa, quanto você está mais disposta no seu trabalho. E é lógico que isso vai afetar muito a qualidade também dos teus relacionamentos interpessoais, seja com a família, seja com os amigos, seja com o pai, mãe, né, com aquela família, com o clã. Então, você vai perceber os impactos positivos disso na sua vida. Por isso, é muito importante você entender que pode ser sim desafiador, pode ser sim chato no início, mas é muito libertador. E o que vai trazer para você de benefício vai muito além de simplesmente sair das dívidas, vai muito além de simplesmente conseguir guardar dinheiro ou conseguir realizar seus sonhos. Você vai realmente sentir os impactos positivos disso na sua vida inteira, na sua vida por inteiro, na sua vida pessoal, na sua vida profissional,
no seu relacionamento, na vida da sua família, porque você sabe, né? Quando a mãe tá bem, parece que todo mundo automaticamente também fica bem. Então é muito importante, isso é um processo de cuidar de você. Quando você olha para o teu dinheiro, você tá cuidando de você. Então minha proposta para você aqui hoje é que você encontre uma forma de organizar o seu dinheiro que funcione para você. Você não precisa nem esperar o primeiro dia do mês para fazer isso, você pode começar hoje. Você também não precisa de nenhuma planilha e nenhum aplicativo se você não quiser. Você pode simplesmente pegar um caderninho e começar a anotar aí, entender, olhar para aqueles números. Vai doer? Vai, mas uma vez que você resolver isso, vai parar de doer. Então, olha para isso, mesmo que doa, olha para isso, entenda quais são os sentimentos, quais são as sensações que vêm, porque tudo isso é importante para você poder cuidar disso. A partir desse momento, você vai olhar e entender, tá? Então, eu tô com esse tamanho de dívida, o que eu posso fazer, o que é que eu posso cortar? O que eu posso remanejar nesse momento? Como é que eu reestruturo e me reorganizo para conseguir sair disso, mesmo que seja a médio prazo, que não seja agora, que eu não consiga resolver essa situação agora. E lógico, se por acaso você estiver numa situação que você realmente não vê saída, você pode sim e deve buscar ajuda. Não hesite em buscar a ajuda que você precisa, seja uma terapia, seja um profissional da área financeira, seja alguém que te ajude a olhar para isso e trazer para você um pouco mais de leveza. Mais uma coisa, lembra que o dinheiro não são aqueles números ali. Aqueles números, eles são o resultado financeiro. Quando a gente está falando aqui de cuidar de dinheiro, a gente está falando de cuidar de tudo o que isso engloba. Então, é cuidar de você, dos seus sentimentos, das suas crenças, das suas emoções, da sua vida. E isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague a sua saúde emocional. Então, se hoje você tá aí se sentindo desestabilizada, nervosa, cansada, estressada, ansiosa, deprimida por conta da situação financeira, começa a olhar para isso. Te proponho a olhar para isso, olhar para você, cuidar do que precisa ser cuidado. E você não vai se arrepender do esforço que seja que você vai despender no início, porque vai ser muito recompensador lá no fim, tá bom? Espero que essas dicas te sirvam, espero que isso faça sentido para você. E se precisar de qualquer ajuda, estou à disposição. Um beijo e até!